Galera, eu sou o pastor Lucinho e nós estamos aqui começando mais um programa para abençoar a sua vida nesses 10 anos de aniversário da Rede Super. Começa agora um programa que o objetivo é responder suas perguntas, os seus dilemas. Eu tenho muitos dilemas e dúvidas na minha vida, mas eu estou aqui nas minhas mãos com um livro que tem as respostas para os maiores dilemas do ser humano. E eu queria te convidar a participar comigo agora. Está no ar o programa Loucos por Resposta. Nós sabemos que existe a vontade revelada de Deus e a não revelada. A vontade revelada de Deus está aqui nesse livro. Mas é a vontade não revelada que geralmente grila o pessoal. E nós temos perguntas que já chegaram para a gente, as pessoas nos enviaram. E nós vamos então ouvir as perguntas agora e já vamos entrar para as respostas. Vitor, qual é a sua pergunta, querido? Olá, meu nome é Vitor, sou de Belo Horizonte. Eu queria saber qual é o maior desafio de ser pastor para os jovens. O Vitor está perguntando sobre pastorear jovens, eu posso falar um pouco sobre isso. Não é fácil. O maior desafio, são muitos, mas o maior desafio de pastorear jovens, eu até quero ler aqui, Filipenses capítulo 2, verso 7, diz assim: mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A Bíblia é muito clara que quando Jesus quis atingir a humanidade, ele não convidou a humanidade a subir até o nível dele. Ele é que desceu, se esvaziou e tomou a forma de homem. Então o que eu tenho para te dizer, Vitor, e para todo mundo que está nos assistindo, é o seguinte: o maior desafio de pastorear jovens é se esvaziar e descer. Por quê? Porque eu tenho rodado o país, eu tenho ido por muitos lugares pregar o evangelho, mas o que eu tenho descoberto? Que muitos líderes de adolescentes e jovens querem fazer um ministério de jovens para eles. Aí não funciona, amigo. Nós temos que entender que essa geração é uma geração que a gente tem que comunicar com eles no nível deles. Então, o louvor tem que atingir o adolescente, a palavra tem que atingir o jovem. Não adianta o líder de jovens ir embora para casa e dizer assim: ai, como eu gostei, ai, como foi gostoso, eu gostei. Você gostou e pode ser que todo o resto tenha odiado. Certa vez eu fui numa igreja e quando eu cheguei lá, o líder de jovens falou comigo: o nosso culto de jovens está muito fraco. E eu olhei para aquele líder de jovens e eu vi que tudo que ele estava fazendo assim, era com boa vontade. Mas boa vontade, Vitor, não basta para poder trabalhar com os jovens, não basta. Então eu dei uma dica para ele, falei assim: olha, você vai mudar sua roupa, você vai tentar mudar um pouco seu linguajar, mas se você quiser ver um resultado imediato, começa mudando o louvor. Aí ele disse assim para mim: o que eu faço com o louvor? Eu falei: quando acabar o culto de adolescentes, de jovens da sua igreja, entra no carro do pessoal, dá o play no som, e a música que estiver tocando lá, você anota, e aí você começa a tocar essas músicas na igreja. Ele ficou assim meio grilado, me olhando, aí eu disse para ele: faz e você vai ver o que vai acontecer. Ele fez. Ele entrou no carro, anotou as músicas que os jovens estavam ouvindo quando chegaram para a igreja, e na semana seguinte ele fez o louvor daquele jeito. Meu amigo, a galera pirou. Eles eram 50 jovens, passaram para 250 em menos de 3 meses. Então, na verdade, o que tem que acontecer é um esvaziamento. Quem sabe você, líder de jovens, não gosta de ouvir determinadas coisas, mas você não vai fazer o culto para você. Se o culto, por exemplo, de adolescentes e jovens for parecido com o de domingo, cancela um dos dois. Se o pastor de jovens for parecido com o pastor que prega no domingo, cancela um dos dois. A minha mensagem para você é essa: Jesus se esvaziou, desceu no nível deles, olhou nos olhos deles e conversou na linguagem deles. Por isso a humanidade entendeu, a humanidade se converteu. Não adianta a gente ficar falando de Madonna, sendo que agora é Lady Gaga. Não adianta a gente ficar falando de Orkut, sendo que agora é Facebook. Não adianta ficar falando de ficar, sendo que o negócio agora é pegar. A gente tem que se reinventar, a gente tem que entrar lá dentro de casa e pensar assim: o que eu gostaria de ouvir se eu chegasse na igreja agora e eu sou um jovem solteiro brasileiro evangélico, estou cheio de tentação, dúvidas de o que eu gostaria de ouvir num culto? Aí você pega aquilo, você leva para a igreja e você alimenta aquelas almas ali preciosas, você começa a falar a linguagem deles. Você não tem que se descaracterizar, entenda bem. Eu não vim aqui dizer que você tem que perder a sua identidade, mas você tem que se esvaziar e você tem que descer, e o maior exemplo é o próprio Filho de Deus, que fez isso da maneira mais linda possível,
O conselho que eu te dou, Vitor, hoje é exatamente esse. É você olhar para dentro de si, não ir pelas suas preferências pessoais, pegar esse exemplo de Jesus. Jesus usava o que ele tinha. Ele usava roupa, ele usava a árvore, ele usava o gado, ele ia dando os exemplos. Como que você vai pregar para jovens? Você tem que pregar com os exemplos deles. Um pastor veio me dizer, Lucinho, você vai pregar no domingo na minha igreja? Repreenda os jovens da igreja, porque eles não calam a boca durante o meu sermão. Eu perguntei para ele, quando o senhor prepara o sermão, o senhor põe algum ponto do sermão, alguma coisa que tem a ver com os jovens? Ele disse, não. Eu falei, então, pastor, com todo respeito, mas o senhor está jogando a isca errada para pegar o peixe. Não vai dar. Tem que ter a isca certa. E a isca é eu mesmo, é você mesmo. Se você for um louco por Jesus e chegar ali e amar aquela galera, eles vão ver isso na hora e eles vão se entregar. E vai ser tão fantástico os resultados. Deus vai fazer algo maravilhoso e você verá a resposta do Senhor para a sua vida. Fica firme nesse caminho, ama essa galera, pega junto deles, que você vai ver o que Deus vai fazer. Bem, eu quero agora te convidar a mandar a sua pergunta para cá. Porque se você enviar a sua pergunta para mim, eu vou ter esse prazer de responder aqui e você vai poder dizer para a galera, olha, eu mandei minha pergunta, o pastor Lucinho passou ao vivo, o que é que você tem que fazer? Muito simples, muito fácil. Você faz assim, ó, você se grava no máximo uns 20 segundos, não fala muito. E você fala a sua cidade, fala a sua igreja e manda o link para o endereço eletrônico que eu vou te passar, que é loucos@redesuper.com.br, loucos@redesuper.com.br.